Uma das notícias que a gente trouxe hoje foi o lockdown no Maranhão. 4 cidades da região metropolitana começam, então, hoje esse bloqueio total de todas as atividades que não são essenciais. A gente lembrou aqui o que significa isso. A circulação, então, de pessoas e carros e veículos está restrita por pelo menos 10 dias. A gente vai até uma dessas cidades, São José de Ribamar, falar com o prefeito José Eudes Sampaio Nunes. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Maranhão, o município tem 236 casos confirmados de coronavírus. O prefeito já está ao vivo ali com a gente. Prefeito, a gente tem atualização desse número. Como está a situação aí? Bom dia, bem-vindo aqui ao Live. Bom dia, Mari. Bom dia, Felipe. Os números em São José de Ribamar estão atualizados até o boletim de ontem, 236 casos confirmados e 11 óbitos, 59 curados, 102 descartados, ainda temos 255 suspeitos. Nós temos tido esse cuidado desde os meados de março, que tomamos todas as providências. Os primeiros casos surgiram no dia 3 de abril, um caso apenas, mas a velocidade foi muito grande. E agora, recentemente, tivemos, na quinta-feira, uma decisão judicial de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para que os 4 municípios da ilha de São Luís, que é aqui na capital, mas quase região metropolitana, que entrassem no regime de lockdown. É uma decisão que o governo do Maranhão, juntamente com as 4 prefeituras, estão cumprindo, né? Nós editamos ontem um decreto, o governador editou no domingo, e nós estamos alinhados para que possamos cumprir essa medida judicial, né, de isolamento, e que eu acho importante que a sociedade contribua com isso, compreenda. A gente está ouvindo aí a sua reportagem aí da CNN anterior à minha fala, de que os estados que relaxaram o isolamento social estão com um número muito maior e continuam a contaminação. Então é importantíssimo que a gente continue fazendo esse trabalho, e agora é uma ordem judicial, nós temos que obrigatoriamente fazer. Prefeito, estou aqui no site do IBGE, e o IBGE fala que a população estimada da cidade de hoje é de 177.687 pessoas. É uma cidade ali de médio porte. Como é que é fazer um lockdown? O que acontece numa cidade que passa por um lockdown, numa cidade desse tamanho, dentro do estado? Não é fácil, é uma experiência nova, né? Nós tivemos poucos dias para implantar as medidas da ordem judicial, só este final de semana, né? Mas nós já tínhamos um decreto do governo do estado de que os comércios deveriam ficar fechados, ficar controlados o acesso e tudo, e a gente já vinha fazendo essa experiência, não com fechamento total das atividades não essenciais, mas com as recomendações e as orientações para que não aglomerassem, não entrassem várias pessoas ao mesmo tempo. E da decisão para cá, que foi na quinta-feira, dia 30, nós tivemos que adaptar isso. Nós temos, acessando a nossa cidade, 4 rodovias estaduais, que estão controladas pela Polícia Rodoviária Estadual, e nas vias municipais nós estamos fazendo bloqueio com a Guarda Municipal e também com o trabalho das equipes da Vigilância Sanitária, da fiscalização da Prefeitura, que foi unificada para visitar o comércio e estabelecer realmente o fechamento das atividades não essenciais. Isso é um trabalho muito difícil, que precisa da compreensão da sociedade. A sociedade é a maior prejudicada com a crise, a pandemia do coronavírus, e nós pedimos à sociedade que compreenda esse momento difícil que os municípios estão tendo que cumprir essa ordem judicial, né? E que seguramente é uma medida importante. Nós vamos ter 10 dias com possibilidade de prorrogação, mas é uma medida importante porque nós sabemos que o achatamento dessa curva que está crescendo aqui no Maranhão, na ilha de São Luís, onde fica a região metropolitana, nós temos mais de 80% dos casos de todo o estado. Então nós temos que compreender que esse momento é importante. Eu aproveito aqui
à CNN para pedir à população para compreender e apoiar as medidas determinadas pelo juiz da Vara de Direitos Difusos e Coletivos de São Luís. A gente está conversando com o prefeito da cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, José Eudes Sampaio Nunes, e ao mesmo tempo a gente tem ali imagens ao vivo lá de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro ao lado de Onyx Lorenzoni. A gente acompanhando essas imagens ao vivo agora. O presidente Jair Bolsonaro que saiu um pouco antes das 9 da manhã ali do Palácio da Alvorada, conversou com apoiadores, falou um pouco com a imprensa, voltou a atacar a imprensa e agora a gente tem essas imagens ao vivo, né? Exatamente, a gente está de olho ali para saber o que vai acontecer, o que o presidente pretende fazer, se ele só está acenando ali para alguns apoiadores. A gente pede desculpa para o prefeito José Eudes Sampaio Nunes. É que canal de jornalismo é assim, né, prefeito? As coisas vão acontecendo e a gente vai mostrando tudo o que está rolando. A gente continua acompanhando essas imagens do presidente Jair Bolsonaro, exatamente, ao vivo. Mas a gente continua também a nossa entrevista com o prefeito da cidade de São José de Ribamar. Prefeito, eu queria entender como é que vai funcionar a fiscalização. A gente tem falado muito sobre isso, né? Então, tudo bem, a cidade ela está em situação de lockdown, ou seja, é o mais rígido dos sistemas numa quarentena, num isolamento social. Mas como é que vocês vão fazer para convencer as pessoas que estiverem na rua, eventualmente, a irem para casa? Tem algum tipo de multa? Os agentes estão conversando? Como é que vai funcionar isso na prática? A priori, a recomendação é que seja educativa, né? Recomendar, orientar. Foi muito divulgado no fim de semana pela TV, pelas rádios, e nós precisamos trabalhar de uma forma educativa. Evidentemente que os casos, as teimosias, as dificuldades, nós temos instrumentos, né? Aplicação de multas e, conforme determina o decreto do governador e a ação judicial, até eventualmente alguma prisão em função de algum comportamento inadequado poderá acontecer. Mas eu tenho certeza que a população vai atender. Nós estamos enfrentando uma dificuldade com o pagamento do auxílio emergencial. Isso ficou de fora da ação judicial. O juiz determinou que as agências bancárias não façam nenhum outro tipo de operação, a não ser pagamento do auxílio emergencial e salários e benefícios sociais. Então, não haverá movimento de depósito e outras operações bancárias. Mas o pagamento do auxílio emergencial vai continuar. E isso é um desafio, porque as pessoas vão para a rua e fica difícil identificar quem é que depois que sai lá da porta da Caixa Econômica, quem é que está fazendo saiu de casa com esse objetivo, que é permitido, ou quem não está indo buscar o seu auxílio. Então, são dificuldades inerentes a um processo novo, a uma situação absolutamente inédita, mas que nós vamos, juntamente com o apoio do governo do Estado, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que estamos irmanados aqui na cidade, para desenvolver e cumprir essa ordem judicial, nós vamos trabalhar para que a maioria da população realmente se isole, para que a gente consiga atravessar esses 10 dias e achatar essa curva tão perigosa para a nossa sociedade. Que é o que todo mundo quer, né? Prefeito de São José de Ribamar, conversando com a gente aqui ao vivo. Obrigada, prefeito, pela participação para trazer essas informações para a gente. Só para lembrar, a cidade do Maranhão que está já em lockdown. Obrigado mesmo, prefeito. Bom dia para o senhor.